uma condenação, já está 2-0 e com penas mais duras colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes, um pouco mais ponderadas por Flávio Dino. Mas o que me chamou mais a atenção nesse julgamento, e eu queria destacar no dia de ontem, foi justamente a manifestação do ministro Flávio Dino sobre a questão da anistia, que não está no processo. Não tem nada de anistia, ninguém está pedindo anistia, ninguém está condenando anistia. Aliás, anistia não é um assunto nesse momento para o Supremo Tribunal Federal. Anistia é um assunto para o Congresso Nacional e quem diz isso é a Constituição, que os ministros do Supremo deveriam respeitar. A lei orgânica da magistratura, que coloca ao magistrado ali o seu devido lugar, não estendendo nos comentários, no seu voto, nas suas manifestações, questões que possam ser julgadas pelo próprio magistrado, possam vir julgadas, né? Vir a ser julgadas pelo magistrado, e também questões que estão fora do seu escopo de julgamento. A Constituição Federal é claríssima em relação à anistia. Perdão coletivo, lei federal, aprovada por deputados e senadores e sancionada pelo presidente da República. Se o presidente não sancionar, o Congresso pode derrubar o veto para fazer valer aquilo que foi aprovado. É esse o rito que tem que ser estabelecido. E a própria anistia tem previsão no artigo mais importante da Constituição, que é o artigo 5º, e tem ali os seus limites. A anistia não vale para qualquer crime. A anistia vale para todos os crimes, com exceção daqueles que estão elencados no artigo 5º. Por exemplo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, crimes definidos como hediondos. Se o legislador quisesse afastar da possibilidade de anistia, tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, formação de quadrilha, o legislador teria colocado, porque o legislador colocou ali na Constituição. Então o ministro Flávio Dino comete, nesse momento, da conduta de um magistrado, antecipando o julgamento, dando opinião, contrariando o texto constitucional. São muitos pontos que precisam ser debatidos. Afinal de contas, o Supremo não pode tudo. O Supremo está achando que pode tudo nesse julgamento, mas não pode tudo. Vamos ouvir o que disse o ministro Flávio Dino. Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil, certas ou não nos cabe esse juízo. Nós não somos um tribunal da história, nós somos o tribunal do direito positivo aos fatos concretos existentes. Mas é certo que jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Nunca. Nunca a anistia se prestou a uma espécie de auto-anistia de quem exercia o poder dominante. Não se trata de uma auto-anistia, né? Porque nós temos um outro Congresso Nacional, é uma outra legislatura, não estamos falando de uma anistia para aquele governo de plantão, né? Isso, claro, faria sentido se nós estivéssemos vivendo esse momento. Agora, se o Congresso tem a expectativa de discutir esse assunto, o Supremo Tribunal Federal já dando um alerta, isso é acirramento das tensões entre os poderes, porque é um poder querendo interferir no outro. O ministro Flávio Dino está querendo mandar recado para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado. A referência que nós temos de anistia no Brasil é a Lei 6.683, de 1979, que concedeu anistia aos fatos que foram cometidos, praticados entre 1961 e 1979. E segue vigente, com controvérsias, com interpretações, com debate que tem que ser feito. Democracia é assim, né? Vence a maioria. O debate é colocado em votação e você tem o resultado, né? Da maioria valendo. Então, o ministro Flávio Dino precisa conviver com esse tipo de situação. Muito ruim para as páginas do Supremo esse julgamento, por diversos questionamentos. Começando lá atrás, né? Por questões de foro, questão de limitação de defesa, tudo isso superado numa tranquilidade pelos ministros ímpar, sem nenhum tipo de ponderação, achando que a caneta deles realmente
é a caneta que mais tem tinta na República. E os questionamentos que não apareceram nesse julgamento sobre a denúncia grave de um ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do TSE, que acusa o ministro de direcionar a prova, de emprestar a prova que foi produzida a partir de critérios que não são jurídicos, são critérios de uma pressão muito grande e os olhos voltados para essa sanha de se condenar. Não dá para dizer que essa turma toda não tentou algo. Agora, e tem muito erro nesse julgamento, tem muita coisa para a gente discutir nos processos que foram tidos e tomados durante esse período de investigação, isso não tenha dúvida. E nós estamos passando por cima disso numa velocidade que impressiona, porque todos nós podemos ser julgados por essa justiça que não está respeitando o texto legal e não está respeitando o pacto que a sociedade faz de seguir a legislação para que tenhamos algum tipo de organização e segurança jurídica. O que o ministro Flávio Dino fez ontem, durante o seu voto, foi justamente elevar a tribuna política do Supremo Tribunal Federal.